Alô, alunos do terceiro ano. Mais uma videoaula e o tema de hoje, equações algébricas. Peguem o seu caderno do aluno, um caderno de anotações, anotem tudo que for necessário, anotem suas dúvidas, interajam no Google Sala de Aula, interajam através do e-mail, podem, se tiver meu WhatsApp, pode mandar mensagem, estarei à disposição de vocês. Nosso assunto hoje, então, equações algébricas, os coeficientes e as suas raízes. Para a gente poder iniciar equações algébricas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma recordação do que são funções polinomiais, ou então um polinômio. Um polinômio, ele é uma função que ela vai estar sempre definida entre dois conjuntos. No nosso caso, o conjunto dos números complexos, também levando a imagem no conjunto dos números complexos. E ela é definida da seguinte forma: toda função polinomial, ela é uma função do tipo f de x igual a nxn elevado a n, mais a n menos 1 xn elevado a menos 1, mais, etc., a 2x ao quadrado, mais a 1x elevado a 1, né? Mais a 0. O a n menos 1, a 2, a 1 e a 0 são chamados de coeficientes complexos desse polinômio. O n, que é um número natural, ele é o grau da função polinomial. E x é a variável complexa, é o valor a ser determinado, o valor de x. Por exemplo, olha essa função que aparece aí, ó. F de x igual a x à quarta, mais ix ao quadrado, mais 2x, mais 3. Vejam que ela é uma função polinomial. Eu tenho, nesse ponto, x à quarta. Aqui acompanha o número 1, então é 1x à quarta, mais ix ao quadrado, mais 2x, mais 3. Importante é você notar que os expoentes das variáveis x, eles são todos números naturais, ó, 4, 2, 1, e um termo independente que não tem a variável x. Né? Na frente dessas variáveis, eu vou ter sempre o número real, o número complexo. No caso aqui, eu tenho o número 1, seria 1x à quarta, e x ao quadrado, 2x mais 3. Notem também que essa função f de x está incompleta, porque ela começa com o maior expoente 4, passa para 2, está faltando aqui o expoente 3. Então, está faltando um termo x ao cubo. Mas ela é uma função polinomial da mesma forma. Né? Pode faltar algum termo aqui sem problema algum. Né? Eu tenho que ter simplesmente a variável x, tenho que ter os seus coeficientes, são esses números que aparecem à frente, e tem que ter o expoente sempre o número natural. Aqui, por exemplo, não pode aparecer o número negativo como expoente, o número fracionário como expoente. Os expoentes são todos números naturais. Outro exemplo, g de x igual a menos x à sétima, mais 2x ao cubo, mais meio. Aqui é uma função polinomial também, porque eu tenho aqui, ó, menos 1x à sétima, o x elevado a 7 é potência do número natural, 2x ao cubo, repare que está faltando aqui o 6, o 5 e o 4, depois já pulo direto para 3, depois falta o 2, o 1 e já pula para o termo independente. Esse termo independente é como se tivesse escrito aqui meio x elevado a 0. Né? Então, uma função polinomial, ela vai sempre decrescer desde o maior expoente até 0. Pode ser que ela seja escrita de forma contrária, em vez de ser escrita, por exemplo, f de x igual a x à quarta, iniciando com x à quarta, eu posso iniciar com o número 3, mas essa ordem não vai importar nada para a identificação da função polinomial. Outro exemplo, h de x igual a x ao cubo menos x mais raiz de 2. Observe que os números que são os coeficientes não tem importância que ele seja um número racional ou irracional, ou real ou complexo. A variável tem que ser x, ou se você utilizar uma outra letra, pode ser outra letra também. Mas o mais comum é o x. Mas é x elevado ao expoente natural, menos x elevado ao expoente 1, que é natural,
e o raiz de 2, que estaria aqui acompanhado de x elevado a zero. Lembrando que x elevado a zero é igual a 1, não precisa escrever o x elevado a zero. Todo polinômio ele tem o que a gente chama de valor numérico. Então, dado o polinômio f de x, que aí está, e seja alfa um número complexo qualquer. Chama-se valor numérico a imagem de alfa pela função f. Quer dizer, quando eu trocar essas letras x que aparecem aqui pelo número complexo alfa e resolver a operação que surgir daí, o resultado final é chamado valor numérico da função, por esse valor alfa. Então, vejo aqui no exemplo, dada a função f de x, eu troquei o alfa, o x, pelo número alfa. Então, a expressão passou a ser a n alfa elevado a n mais a n menos 1 alfa elevado a n menos 1 mais, até o final, a zero. Né? Observe esse exemplo que aparece aí. F de x igual a 2x ao cubo menos x ao quadrado mais x mais 2. Isso é uma função polinomial. Observe que quando eu trocar o x pelo número 2, quer dizer, quando o alfa for igual a 2, essa expressão eu troco o x por 2. Então, ficaria 2 vezes 2 ao cubo, veja aqui o número 2 no lugar da letra x, menos 2 ao quadrado, ó, novamente o número 2 no lugar da letra x, mais 2, ó, 2 no lugar da letra x, e finalizando mais 2. Resolvendo essa expressão, eu elevo as potências em primeiro lugar, depois multiplico. Então, essa primeira parte, 2 ao cubo vale 8, 8 vezes 2, 16. 2 ao quadrado vale 4, então menos 4. Aqui vai dar 2 mais 2. 16 menos 4 mais 2 vai dar um total 16. Então, esse valor 16 é o valor numérico do polinômio f de x, quando x for igual a 2. Mas esse x ele pode ser um outro número qualquer, como, por exemplo, o número complexo i. Nesse caso, eu vou trocar a letra x pelo número complexo i. Passa a ficar, então, 2 vezes i elevado ao cubo, aqui no lugar do x colocou-se i, menos i elevado ao quadrado, no lugar do x colocou i, mais i, no lugar do x colocou i, mais 2. Resolvendo essa expressão, eu vou ter que 2i elevado ao cubo, menos i elevado ao quadrado, mais i mais 2. Bom, mas nós já trabalhamos números complexos e verificamos que a unidade imaginária i, ela tem a característica de toda vez que eu tenho i elevado ao quadrado, ele vale menos 1. Então, essa expressão i quadrado vai valer menos 1. Mas e i ao cubo? I ao cubo, basta lembrar que i ao cubo é i ao quadrado vezes i. Se i ao quadrado é menos 1, i ao cubo vai ser menos i. Olha, então aqui essa expressão, ela passa a ser 2 vezes menos i, que fica menos 2i. Esse i quadrado é menos 1, menos com menos fica mais 1, mais i mais 2. Essa expressão daqui eu posso fazer a operação 1, que é real, com 2, que é real, vai dar 3. Menos 2i com mais i, esses são valores imaginários, eu posso fazer a conta entre eles. Menos 2i mais i, menos i. Então, o valor numérico, quando x for igual a i, é 3 menos i. Outro exemplo, se o x for trocado pelo número 1, eu vou então nessa expressão trocar o x pelo número 1. Vai ficar 2 vezes 1 ao cubo, menos 1 elevado ao quadrado, mais 1 mais 2. Elevando 1 ao cubo vai dar 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Então, aqui ficaria 2 vezes 1, que dá 2, menos 1, mais 1, mais 2. 2 menos 1 mais 1 mais 2, menos 1 com mais 1 dá 0. 2 mais 2, 4. Então, 4 é o valor numérico dessa função dada quando x for igual a 1. Algumas observações. Se o alfa for igual a 1, quer dizer, se eu colocar no lugar do x o número 1, o polinômio ele se reduz apenas aos coeficientes. Por quê? Imagine se aqui eu tivesse o x elevado a n, eu estaria elevando o número 1 a n, e 1 elevado a qualquer expoente sempre igual a 1. Então, a n vezes 1 vai dar a n menos 1 vezes 1 vai dar a n menos 1.
Então, todos os termos aqui, multiplicados por 1, permanecem eles mesmos. Então, no caso, quando alfa, quando esse valor, número daqui, que eu vou colocar no lugar do x, for o número 1, o resultado da expressão é a soma dos coeficientes que aparecem no polinômio. Se o alfa for igual a zero, se o valor de x eu trocar por zero, temos que f de zero vai ser o termo a zero, o termo independente. Por que motivo? Aqui, cada termo a n está multiplicado por x. Olha, mas se eu troco o x por zero, essa primeira parte vai ser vezes zero, essa segunda vai ser vezes zero, todas elas vezes zero. O único que não vai ter vezes zero é essa última daqui, porque não tem o valor x no polinômio. Né? Então, sobra para a gente que, quando o alfa for igual a zero, f de zero sempre vai ser igual a zero, que é o termo independente do polinômio. Se o f de alfa for igual a zero, então aí, se eu tiver um alfa que trocando no lugar das letras x que aparecem no polinômio, o resultado por zero, é porque esse número alfa ele é chamado raiz do polinômio. Então, a raiz de um polinômio é aquele número que faz com que a expressão polinômia, né, ela se torna igual a zero. Quando você faz todas as contas, você obtém zero como resultado final. Grau de um polinômio. A gente define o grau de um polinômio como sendo o maior expoente dos seus termos. Né? Então, o polinômio ele é formado de vários termos. Então, ele vai ter sempre um expoente que é o maior de todos. Então, esse expoente maior de todos é representado o grau do polinômio. Eu posso representar o grau do polinômio por esse símbolo, gr do f, né, o grau da função, no caso f, ou então esse símbolo daqui, um delta f, que no caso será o maior expoente dos termos. Exemplo, olha essa função que aparece aí, f de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. Notem que aqui o x está elevado à terceira potência, aqui o x está elevado à segunda potência, aqui o x está elevado à primeira potência. Dos expoentes, esse é o maior expoente que aparece. Então, o grau da função é 3, porque esse é o maior expoente que a variável x aparece na formação do polinômio. Outro exemplo, g de x igual a x elevado à quinta menos 1. Aqui o expoente é 5, aqui não tem o termo independente, mas eu poderia considerar aqui como sendo x elevado a zero. Então, 5 e 0, o maior é o 5, por isso o grau dessa função polinomial é 5. H de x igual a 5. Observe que nesse caso não tem o termo a variável x. Aqui como se fosse 5x elevado a zero. Se é 5x elevado a zero, o maior expoente que aparece é zero. Então, o grau do polinômio h é igual a zero. Nós temos um caso especial. Se a função ela for igual a zero, aqui nós não definimos o grau de um polinômio. Por que motivo? Definir o grau de um polinômio é sim o maior expoente, mas desde que o seu coeficiente não seja igual a zero, ele seja um número diferente de zero. Então, observem que aqui no x ao cubo, o coeficiente era 1, 1x ao cubo, aqui o coeficiente era 1x à quinta, aqui é o 5x elevado a zero. Mas, nesse caso, esse polinômio, a gente não define grau para ele. Um polinômio que você não vai dizer que ele não tem grau. Polinômio identicamente nulo. Um polinômio é chamado identicamente nulo quando todos os seus coeficientes são nulos, quer dizer, são iguais a zero. Então, aqui no caso desse polinômio f de x igual a nxn, a n menos 1, xn menos 1, todos os valores a n menos 1, a 2, a 1 e a 0, se eles forem todos iguais a zero, o polinômio ele é chamado identicamente nulo. Identicamente, esse símbolo é o símbolo de identidade. Por exemplo, 0x elevado a n mais 0x elevado a n menos 1 mais 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Vejam que todos os coeficientes são iguais a zero. Então, esse polinômio ele é o chamado polinômio nulo. Polinômios idênticos. Dois polinômios f e g serão idênticos
quando possui o mesmo valor numérico para todo A pertencente aos completos. Então, se eu calculo o valor numérico para esse valor, para F, calculo o valor numérico para G, para qualquer número que eu coloque no lugar do x do F e do x de G, se os resultados forem o mesmo, é porque os dois polinômios são chamados idênticos. Então, F é idêntico a G quando a imagem de um determinado número é igual à imagem desse mesmo número pela função G. Então, para todo A que está em números complexos. Aí, nós podemos operar com números por polinômios também, da mesma forma que eu posso fazer contas com números inteiros, racionais e irracionais, eu também posso operar com polinômios. O que eu preciso apenas lembrar algumas propriedades da potenciação para que eu possa realizar as operações entre eles. Então, observe os seguintes polinômios. Olha, eu tenho aqui um polinômio p de x, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Tem um outro polinômio q de x igual a 3x ao quadrado menos 2x. E um terceiro polinômio, r de x igual a 2x menos 1. Vamos determinar, então, qual seria o polinômio s de x obtido pela operação p de x mais q de x vezes r de x. Então, quer dizer o seguinte, eu vou pegar esse polinômio p e vou fazer a soma dele com o produto de q por r. Então, veja que tem duas operações a ser realizadas aqui, uma adição e uma multiplicação. Veja como que ela é realizada. Então, S de x, para a gente, vai ser a expressão P de x mais Q de x vezes R de x. Olha, mas P de x é x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Mais Q de x é 3x ao quadrado menos 2x vezes 2x menos 1. Numa expressão numérica, a gente resolve primeiro a multiplicação. Aqui na expressão algébrica dos polinômios, também não será diferente. Então, dessa operação toda, eu primeiro preciso desenvolver essa multiplicação. Eu vou desenvolver primeiro essa multiplicação. E para desenvolver essa multiplicação, eu utilizo a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse 3x ao quadrado, multiplicar por 2x, depois vou pegar o 3x ao quadrado novamente, multiplicar por menos 1, depois o menos 2x multiplicar por 2x, e o menos 2 multiplicar por menos 1. A multiplicação dos coeficientes é feita de forma normal, e no caso das variáveis, na variável x, eu vou conservar a base e vou somar os seus expoentes. Veja como é que fica. Aqui está o polinômio p de x, não mexi com ele, mas aqui vai dar 3x ao quadrado vezes 2x, 6x ao cubo. 3 vezes 2, 6. X ao quadrado vezes x, soma o expoente 2 com o expoente 1, dá 3. 3x ao quadrado vezes menos 1, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Três vezes menos 1 dá menos 3. X ao quadrado vezes, aqui não tem o x, então fica x ao quadrado mesmo. Menos 2x vezes 2x dá menos 4x ao quadrado. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. X vezes x, x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. X, não tem outro com quem multiplicar, fica x mesmo. Agora eu posso, nessa expressão, eliminar o parênteses da expressão e posso agrupar os termos que são semelhantes. Veja só, x ao cubo é semelhante a 6x ao cubo. Eu vou colocar os dois perto um do outro. X ao cubo mais 6x ao cubo, x ao quadrado menos 3x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. X mais 2x e terminando, número 1. X ao cubo mais 6x ao cubo, eu tenho 1x ao cubo mais 6x ao cubo, vai dar o total 7x ao cubo. 1x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, eu posso fazer a conta dos 3 de uma vez. Então, vai ser 1, menos 3, menos 4. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Menos 7 mais 1 dá menos 6. Então, menos 6x ao quadrado. E o termo que tem x, ó, 1x mais 2x, 3x. E o 1 não tem com quem somar, fica 1. Então, esse polinômio 7x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 1 é o polinômio s de x, que é a soma do p de x
com o produto de Q de x por R de x. Então, dessa maneira que a gente realiza a operação com o polinômio, né? E isso você já deve ter trabalhado em anos anteriores. A divisão de polinômios. Dividir um polinômio, bom, aí, o que é dividir? Dividir é pegar o dividendo, né, e realizar uma divisão pelo divisor. E a gente vai obter sempre um quociente e um resto. Isso quando a gente trabalha com números. Com polinômios, não há diferença alguma. Dividir dois polinômios é você pegar um polinômio d de x, chamado dividendo, por um d de x, chamado divisor, eu vou obter sempre dois novos polinômios. Um q de x, chamado quociente, e um r de x, chamado resto. Só que com as seguintes condições. Primeira, o dividendo do polinômio x, f de x, ele é igual ao divisor mais o quociente. Aqui, só uma correção. Então, primeira condição, d de x igual, que é o dividendo, será igual ao divisor, aqui não é mais, tá? Um erro aqui, então é vezes. Então, divisor vezes o quociente mais o resto. Então, essa condição daqui, somente fazendo a correção devida nessa posição, o dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, tem uma certa semelhança com a divisão de números naturais que a gente faz. Na divisão de números naturais, o dividendo ele é sempre igual ao divisor multiplicado pelo quociente e soma-se o resto. Outra condição é que o grau do R ele é maior do que zero, maior ou igual a zero. Então, o grau do polinômio R ele pode ser zero ou maior que zero. E o grau do R sempre vai ser menor que o grau do polinômio D, né? No caso do divisor. Então, essas são as duas condições que a gente tem para a divisão entre dois polinômios. A gente vai realizar um exemplo de uma divisão de dois polinômios. Observe esses dois polinômios. Dividir x à quarta menos 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 1 por x ao quadrado mais x mais 2. Precisamos encontrar, então, o que é dividir? É encontrar dois polinômios, um q de x e um r de x, que vai satisfazer a identidade. Qual identidade? O polinômio dividendo, ó, esse é o polinômio dividendo, ele é idêntico ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Tá? E nós, pela segunda condição, o resto, observem que aqui no caso, se aqui é x ao quadrado, para que eu tenha um x à quarta, o meu polinômio q de x, ele tem que ser do segundo grau. Então, no caso aqui, ó, o polinômio divisor é x ao quadrado, mas o maior grau que eu tenho no polinômio dividendo é x à quarta. Então, significa que esse polinômio q de x, ele tem que ter um x ao quadrado, para que x ao quadrado multiplicado por x ao quadrado dê x à quarta. Outra maneira de você verificar isso é que o polinômio q de x, o grau dele, será sempre a diferença do maior, do dividendo, no caso 4, menos no divisor, que é 2. Então, como ele tem que ser do segundo grau, a forma dele vai ser ax ao quadrado, o segundo grau ele tem que ter o x ao quadrado, mais um bx mais c. Então, essa é a forma do polinômio q de x. E o resto? O resto é sempre menor que q ou igual a zero. Como que q é x ao quadrado, o menor que x ao quadrado é x elevado a 1. Então, o polinômio r de x ele vai ter o formato dx mais e. Né? Então, qual é o nosso objetivo? É tentar encontrar o q de x, que é encontrar o valor de a, valor de b, valor de c, o r de x encontrar o valor de d, valor de e. Olha, eu vou então substituir esse q de x por essa expressão,
trocar o r de x por essa expressão e desenvolver a operação que aparece daí. Veja no caso, aqui está x ao quadrado mais x mais 2, multiplicado por q de x, que é ax ao quadrado mais bx mais c, mais o resto, que é dx mais e. Usando a propriedade distributiva nessa expressão, ó, essa expressão, um pouquinho grande, mas tranquilo de se fazer, obtenho x ao quadrado vezes ax ao quadrado dá ax à quarta. X ao quadrado vezes bx, bx ao cubo. X ao quadrado vezes c, cx ao quadrado. Passo para o x, ó. X vezes ax ao quadrado, ax ao cubo. X vezes bx, bx ao quadrado. X vezes c, cx. Terceiro termo daqui, ó. 2 vezes ax ao quadrado, 2ax ao quadrado. 2 vezes bx, 2bx. E 2 vezes c, 2c. Mais dx mais e, que eu finalizando aqui. Observem que aqui dessa expressão toda, existem termos semelhantes. Quem que é semelhante ao ax à quarta não tem ninguém mais x à quarta. Bx ao cubo tem esse termo e esse daqui. Posso agrupá-los, né, para facilitar a identificação. O x ao quadrado tem esse termo e esse termo. Posso colocá-los próximos um ao outro. O termo cx é semelhante a bx e dx. E o 2c com e. Então, eu tenho a seguinte expressão, ó. Ax à quarta, então, b com a, então a mais bx ao cubo, c mais b mais 2a. Então, 2a mais b mais c. Ó. 2a mais b mais c. Todos eles são x ao quadrado. O termo em x, ó, 2b, c e d. Então, 2b mais c mais d, x. E o termo que não tem letra x é o 2c mais e. Por final, eu posso igualar os coeficientes. De que maneira? Que coeficientes que eu vou igualar? Vejam que esse polinômio é igual a isso, mas quando eu desenvolvo essa expressão, ela dá isso aqui de baixo, ó. Então, eu posso pensar assim, esse x à quarta vai ter que ser igual a esse ax à quarta. Se eles são idênticos, é porque cada termo tem que ser igual. Então, esse menos 3x ao cubo vai ter que ser igual a essa expressão a mais b. Esse 2x ao quadrado vai ter que ser igual a essa expressão com x ao quadrado. Esse menos x vai ter que ser igual aqui a essa expressão. E o 2c mais e tem que ser igual a 1. Então, consequência, o a vai ter que ser igual a 1, o a mais b vai ter que ser igual a menos 3, o 2a mais b mais c vai ter que ser igual a 2, 2b mais c mais d vai ter que ser igual a menos 1, e o 2c mais e vai ter que ser igual a 1. Vejam aqui essa identificação, olha lá. O a tem que ser igual a 1, o a mais b tem que ser igual a menos 3, 2a mais b mais c igual a 2, 2b mais c mais d igual a menos 1, 2c mais e igual a 1. Bom, mas eu já sei aqui que o a vale 1. Se o a vale 1, 1 mais b fica menos 3. Esse a passa para cá, fica menos. Então, menos 3 com menos 1 fica menos 4. Então, ali, ó. O a vai ser 1. O b vai ser menos 4. Eu obtenho menos 4 quando eu troco esse a por 1. Obtenho b menos 4. Aqui eu encontro o valor de c trocando o a por 1 e o b por menos 4. Resolvendo a conta, eu vou encontrar que c vale 4. Aqui, trocando o b por menos 4, o c por 4, eu calculo d, que vai dar 3. E na última equação, 2c mais e igual a 1, o c vale 4, então eu encontro que o e vai ser menos 7. Ora, então, o polinômio q de x, que era ax ao quadrado mais bx mais c, ele passa a ser ax ao quadrado, quer dizer, 1x ao quadrado, mais bx menos 4x mais 4, que é o c. E o r de x, o resto do polinômio, o resto da divisão, é dx mais e. dx é 3x, e o e
menos 7. Então, esse é o resultado dos dois polinômios que eu queria descobrir. O polinômio Q de x e o polinômio R de x. Q de x, x ao quadrado menos 4x mais 4, e R de x igual a 3x menos 7. Então, esse é o resultado da divisão daquele polinômio dividendo pelo polinômio divisor. Aí a gente entra nas equações algébricas. A equação algébrica, né, ela parte da definição da função polinomial. Então, essa é uma função polinomial, que a gente já viu agora há pouco. O polinômio P de x, ele tem a forma ANx elevado a n, mais n menos 1, x elevado a menos 1, a quadrado, x ao quadrado, a 1x mais a zero. Então, essa é a forma do polinômio, da função polinomial. Quando essa função polinomial, a gente tem os coeficientes a n menos 1, a2, a1, a0, são todos chamados coeficientes, né? E são todos números complexos. O que queremos é pensar o seguinte: quais os valores de alfa pertencentes aos números complexos que fazem com que o polinômio dê igual a zero? Ou que o alfa seja a raiz do polinômio? Isso que é uma equação algébrica. Uma equação algébrica, então, é uma equação que partindo da função polinomial, eu vou buscar quais são os valores de x que tornam esse polinômio igual a zero. No caso, então, P de x igual a zero é chamada equação algébrica. Na matemática, encontrar os valores de alfa ou encontrar as raízes de um polinômio, isso consumiu muito na vida aí dos matemáticos, intrigou muito, por muito tempo, esses matemáticos. Os babilônios, há 4.000 anos, já resolviam equações polinomiais do segundo grau, na forma x ao quadrado mais px mais q igual a zero. Inclusive, nós temos uma fórmula, né, a fórmula de Bhaskara, que possibilita a resolução de uma equação do segundo grau. A fórmula de Cardano-Tartaglia, que quando a gente trabalhou números complexos, ela é uma equação da forma y ao cubo mais ny mais n igual a zero, equação do terceiro grau, que ela pode ser resolvida através de uma fórmula também, essa fórmula de Cardano-Tartaglia, né? Bastante complicada, mas se consegue seguindo os passos, né? Buscando o valor de m e n na equação dada, você substitui, faz as contas, você chega nas respostas pedidas para a questão. Agora, resolver uma equação algébrica usando fórmulas, ela pode, às vezes, ser muito complicado, né? As contas a serem desenvolvidas podem ser um pouco difíceis. O que a gente vai fazer agora é fazer uma análise dessas equações e tentar tirar daí algumas conclusões que possibilitem que a gente possa resolver uma equação algébrica de uma maneira mais simples. Então, uma equação algébrica do primeiro grau, ela tem uma raiz. Essa raiz, se ela for letra P, a gente pode escrever a função polinomial, a equação algébrica do primeiro grau da seguinte forma: x menos p igual a zero. Então, esse é o formato da equação algébrica do primeiro grau, x menos p igual a zero. Quem vai ser o valor de x aqui? Vai ser esse número p, porque se eu trocar x por p, p menos p dá zero. Então, esse é o formato da equação algébrica de primeiro grau. Uma equação algébrica de segundo grau, ela vai ter duas raízes, né? O grau, então, de uma equação define quantas raízes ele tem. Primeiro grau só tem uma raiz, segundo grau tem duas raízes. No caso aqui, eu estou chamando essa raiz de P e a outra de M. Então, eu posso escrever uma equação algébrica de segundo grau na seguinte forma: x menos P, que multiplica x menos M igual a zero. Reparem que aqui eu tenho a variável x menos a primeira raiz, multiplicado pela variável x menos a segunda raiz. Se você desenvolver essa expressão, você vai chegar numa equação algébrica do segundo grau. X vezes x vai dar x ao quadrado, então vai aparecer uma expressão do segundo grau aqui. Dessa forma, essa equação, do jeito que ela está escrita aqui, ela é chamada forma fatorada de uma equação algébrica do segundo grau. Se aplicarmos a propriedade distributiva nessa expressão, nós vamos ver que realmente ela é uma equação algébrica do segundo grau.
Observe, x vezes x dá o x ao quadrado, x vezes menos m vai dar menos mx, ó, o mx aparecendo aqui, menos p vezes x vai dar também menos px, ó, o px aparecendo aqui, e como os dois deram menos, ó, o menos aqui, ó, tá? Então, menos px menos mx. E menos P vezes menos M dá mais PM. Olha, isso é uma equação algébrica do segundo grau, porque o maior expoente é 2. P mais M, nesse caso, é chamado soma das duas raízes. E PM é o produto das duas raízes. Então, vejam, observe que uma equação do segundo grau, ela tem sempre, quando escrita nessa forma, eu sempre vou ter esse termo que acompanha o x, é a soma das suas raízes, e o termo que está aqui independente é o produto das suas raízes. Por exemplo, considere essa equação do segundo grau aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. É fácil verificar que o 2 e o 3 são raízes dessa equação. Por quê? Veja só, se eu trocar o x pelo número 2, a expressão passa a ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Isso é igual a zero. Realmente, 2 ao quadrado dá 4, 5 vezes 2 dá 10, 4 mais 6 dá 10, 10 menos 10 dá zero. Então, o número 2 é a raiz da equação. Por que ele é raiz? Porque ele faz com que a expressão dê igual a zero realmente. E o 3? 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3 mais 6 igual a zero. Ó, 3 ao quadrado dá 9, 6, 9 mais 6 dá 15, 15 menos 15 dá zero. Então, 2 e 3 são realmente raízes da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, as raízes 2, 3, quando somadas, dão resposta 5, né? 2 mais 3 dá 5, e quando multiplicadas, 2 vezes 3 dá 6. De forma reduzida, podemos escrever essa equação daqui, então, da seguinte maneira: x ao quadrado menos sx mais p, onde s é a soma das raízes e p é o produto das raízes. Formas fatoradas. Quando conhecemos as raízes de uma equação algébrica, nós podemos escrevê-las na forma fatorada. No caso de uma equação algébrica de segundo grau, sabemos que ela tem duas raízes, no caso a raiz R1, raiz R2. Se a gente pegasse essa expressão daqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, se eu dividir cada um dos seus termos pelo coeficiente a, ela pode ser reescrita da seguinte forma: vou dividir aqui por a, eu cancelo a, fica x ao quadrado. Se eu dividir aqui por a, fica b sobre a, x. Se eu dividir aqui por a, fica c sobre a. 0 dividido por a dá zero. Então, esse é o formato da equação algébrica do segundo grau, quando eu divido esse valor a, que era um valor qualquer, quando eu divido por ele mesmo. Aí aqui fica 1 aqui na frente, ó, 1x ao quadrado. Aí, nós podemos pensar na forma fatorada. Essa equação daqui, ela poderá, então, ser escrita da seguinte forma: x menos R1, onde R1 é a primeira raiz, x menos R2, onde R2 é a segunda raiz. Ou seja, se você fizer a distributiva aqui, você vai ver que ela vai dar x ao quadrado menos R1 mais R2x mais R1 vezes R2. Ora, repare que isso aqui está parecido com essa forma, né? Então, eu posso concluir que o R1 mais R2 é o oposto de B sobre A. R1 vezes R2 é C sobre A. Então, essa é a relação das raízes da equação. Olha, se eu fizer, então, chamar de S1, R1 mais R2, isso aqui vai ser menos B sobre A. Veja, R1 mais R2 é o oposto que está aqui. Aqui é mais, aqui é menos. Então, é menos B sobre A. E se eu chamar isso aqui de S2, S2 vai ser R1, R2, que é C sobre A. Temos, então, que essa equação daqui, eu posso reescrevê-la da seguinte forma: x ao quadrado menos S1x mais S2 igual a zero. O S1 é a soma das raízes e S2 é o produto das raízes. No caso da equação algébrica de terceiro grau, ela tem o formato ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero.
Se a gente proceder da mesma forma que a equação algébrica do segundo grau, ela terá três raízes, R1, R2 e R3. Como aqui aparece o termo A, eu vou dividir todos eles pelo valor A. Então, a equação que é do terceiro grau com AX ao cubo, passa a ficar x ao cubo mais BAx ao quadrado mais CAx mais D sobre A igual a zero. Olha, podemos imaginar essa equação, então, já que ela tem três raízes, na seguinte forma fatorada: x menos R1, x menos R2, x menos R3. Da mesma forma que a gente fez lá com a equação do segundo grau. Se efetuarmos as multiplicações, x vezes x, depois x vezes R2, x, e usar distributir para todos os termos, e agrupando os termos semelhantes, chegaremos a essa expressão daqui, ó. X ao cubo menos R1 mais R2 mais R3, x ao quadrado, mais R1, R2, R1, R3, R2, R3x, menos R1, R2, R3 igual a zero. Observe que aqui eu tenho a soma das três raízes, aqui eu tenho a soma do produto 2 a 2 das suas raízes, e aqui eu tenho o produto das três raízes. Então, posso definir, então, que a expressão toda tem esse formato: x ao cubo menos S1x ao quadrado mais S2x menos S3. Ah, mas e aí o S1? O que será o S1? O S1 é a soma das três raízes, R1 mais R2 mais R3. E o S2 é o produto das raízes tomadas duas a duas, R1 vezes R2, R1 vezes R3, R2 vezes R3. Essas são as possibilidades de multiplicar 2 a 2 as suas raízes. E o S3? O S3 vai ser o produto das três raízes, R1, R2, R3. Ah, por exemplo, se eu tiver uma equação do terceiro grau e souber que ela tem raízes 2, 3 e 5, ela pode ser escrita na forma fatorada. Qual seria a forma fatorada dela? X menos 2, x menos 3, x menos 5, igual a zero. Então, essa é a chamada forma fatorada da equação algébrica do terceiro grau. Né? Se realizarmos as multiplicações que aparecem aqui, nós vamos obter, olha só, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3 dá menos 3x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Tudo isso multiplicado por x menos 5. Somando aqui o que dá para somar, que é o menos 3x com menos 2x, essa expressão passa a ficar x ao quadrado menos 5x mais 6, multiplicado por x menos 5. Usando novamente a distributiva, x ao quadrado vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 5, menos x ao quadrado, menos 5x vezes x, menos 5x ao quadrado, menos 5x vezes menos 5 dá mais 25x, menos 6 vezes x dá mais 6x, e 6 vezes menos 5 dá menos 30. Bom, somando o que é possível, x ao cubo, menos x ao quadrado, com menos x ao quadrado dá menos 10x ao quadrado, mais 25 mais 6 dá mais 31, menos 30 igual a zero. Olha só como é que ficou essa equação do terceiro grau, que tem raiz 2, 3 e 5. X ao cubo, menos 10x ao quadrado, mais 31x, menos 30 igual a zero. Eu não precisaria fazer tudo isso daqui. Bastava lembrar que aqui eu tenho a soma das raízes, aqui eu tenho o produto das somas duas a duas, e aqui eu vou ter o produto das três raízes. Veja como é que fica, então. Olha só. A soma das três raízes. 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3 mais 5 dá 10. Olha o 10 aqui, ó. Só que está na forma menos S1. Olha a soma do produto de duas a duas. Então, vou ter 2 vezes 3, 2 vezes 5 e 3 vezes 5. Então, com os valores 2, 3 e 5, esses são os produtos possíveis 2 a 2. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 5 dá 15. Somando tudo, 31. Olha o 31 aqui, ó. E o S3 é o produto das três raízes. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. Olha o 30 aparecendo aqui novamente, mas com sinal negativo.
né? Então, sempre na ordem. X ao cubo menos S1x ao quadrado mais SX menos S3 igual a zero. Tá? Então, veja só a escrita, como ela fica. Analogamente, a gente pode concluir que a equação do quarto grau também tem a mesma forma de chegar a ideia das suas raízes. No caso aqui, uma correção, aqui é a equação do quarto grau, né, tem que ter o expoente 4, então é ax à quarta mais bx ao cubo mais cx quadrado mais dx mais e igual a zero. Se eu chamar as raízes dessa equação de R1, R2, R3, R4, vamos chegar a uma forma equivalente. Vai ser x à quarta menos S1x ao cubo mais S2x ao quadrado menos S3x mais S4 igual a zero. Então, vejo parecido com o formato das anteriores. E o S1, o que vai ser? O S1 vai ser a soma de todas as raízes. R1 mais R2 mais R3 mais R4. E o S2 vai ser a soma do produto 2 a 2. R1, R2, R1, R3, R1, R4. R2, R3, R2, R4. R3, R4. Então, essas são as possibilidades de soma 2 a 2 com as raízes R1, R2, R3, R4. E o S3 é a soma do produto de 3 em 3. Aqui era de 2 em 2, aqui de 3 em 3. Ó. R1 vezes R2 vezes R3. R1 vezes R2 vezes R4. R1 vezes R3 vezes R2. R2 vezes R3 vezes R4. Não tem mais possibilidades. São essas 4 que aparecem aqui. E, para finalizar, o produto das 4 raízes. Só tem uma possibilidade. R1, R2, R3, R4. Então, dessa forma, a gente pode dizer que posso generalizar tudo isso para qualquer grau. Posso adiantar isso para grau 5, grau 6, vou prolongando tudo isso. Essas relações, S1, S2, S3, são chamados, dentro das equações algébricas, de relações de Girard. Girard foi um matemático que estudou sobre esse assunto e deixou para a gente esse legado de que eu posso estabelecer uma relação entre as raízes da equação e escrever a sua forma fatorada. Né? Lembrando que o S1 sempre vai ser a soma das raízes, 1 a 1, o S2 a soma de 2 em 2, S3 de 3 em 3, S4 de 4 em 4. Se eu tivesse mais, eu teria de 5 em 5, de 6 em 6 e assim por diante. Bom, alunos, essa videoaula ficou um pouco grande, mas eu acho que era necessário para que você possa desenvolver todo o tema que aparece no seu caderno do aluno. Como proposta, atividade proposta para que você desenvolva até a semana que vem, a gente propõe as atividades 1, 2, 3, 4 e 5 do caderno do aluno. Lá no caderno do aluno tem, no volume 2, na página 16 e 17, as atividades 1, 2, 3, 4 e 5 que abordam esse tema que a gente colocou aqui. Você vai ter essa apresentação, essa videoaula à sua disposição para você tirar a sua dúvida. No seu caderno também, no caderno do aluno também tem exemplos lá resolvidos. Registre as atividades no seu caderno e envie foto para o meu e-mail ou poste na página do Google Classroom da sua sala, que eu vou contar isso aí como uma atividade para o tema não trabalha energia, né, mas para o tema de equações algébricas. O caderno, o meu e-mail é esse, jorgemaurilio@profeducalsp.gov.br. Os alunos do terceiro M1, esse é o link para a Classroom de vocês, e ali também tem o link para o terceiro M2. Obrigado, bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato através de e-mail ou através do meu WhatsApp, se vocês fizerem parte do grupo do terceiro M1 e terceiro M2. Tenham uma boa semana.